Sejam bem-vindos a mais um Cimepcast. Hoje vamos gravar um Cimepcast especial para tratar do tema reajuste de servidores do estado de Pernambuco. Estamos aqui na mesa com Carol Tabosa, vice-presidente do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, Dr. Vinícius Calado, nosso ilustre advogado que tão brilhantemente defende a categoria médica, e Dr. Marcílio, diretor do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. E eu, Rodrigo Rosas, o apresentador e também diretor do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Então vamos começar, né, pessoal? Vamos conversar sobre o reajuste de servidores do estado de Pernambuco. Fazer uma breve história, a importância. Como foi essa conquista? Então, Carol, passa a bola para você. Rodrigo, é um prazer poder estar hoje aqui com a nossa diretoria, com o nosso advogado, falando do tema de reajuste salarial, que foi uma conquista muito importante para toda a categoria médica do estado de Pernambuco, que foi um movimento também muito árduo, em que o sindicato esteve trabalhando junto com os colegas, realizando diversas assembleias e que trouxe aí um resultado positivo, mas que vamos conseguir seguir ainda trabalhando agora pelas melhorias de condições de trabalho. Mas hoje a gente vai falar aqui como é que se deu esse reajuste e como é que ele está sendo posto ao longo dos próximos anos para os nossos colegas. Perfeito, Carol. Esse reajuste teve uma particularidade, foi um pouco mais difícil que o anterior, né? Que foi no final do governo Paulo Câmara, né? No último ano do governo Paulo Câmara. Foram muitas idas e vindas, muitas reuniões a portas fechadas, mas no final deu tudo certo, né? Isso, a gente veio aí de uma perspectiva, 2023 teve uma mudança de governo, de gestão do nosso estado, e diante de toda essa mudança, a gente também tinha uma expectativa de melhorias não só nas condições de trabalho, mas também de um reajuste que viesse a valorizar todos os nossos colegas. Precisamos iniciar um movimento de uma forma muito dura, porque não foi fácil a gente conseguir dialogar com a gestão, mas após diversas assembleias, a gente conseguiu trazer a razão dos gestores, dialogamos com o governo do estado e fomos a primeira categoria a fechar esse acordo salarial. Carol, aqui você dá, assim, a gente não teve um momento de que a gente está vendo o governo se reestruturando e tendo uma visão nova, pensando novo na forma de avaliar esses reajustes das categorias. E a gente vê muitas categorias também que já estão nesse processo e não conseguiram ainda um reajuste. Aqui você dá essa conquista do sindicato que foi assim primordial para a categoria, né? E que a gente vê que foi, vamos dizer assim, um pouquinho antecipou-se quando a gente se compara com as demais categorias dos profissionais do estado de Pernambuco. Eu acredito muito que se deve à credibilidade que o CIMEP tem. É um sindicato com 93 anos de luta, 93 anos de história, e que nós estamos cada vez mais nos trabalhando a nossa resiliência e aumentando o nosso poder de negociação. Então, com isso a gente conseguiu ir para uma mesa de negociação madura, tá certo? E que trouxe ganhos para a categoria. Então, essa resiliência do nosso CIMEP é que permitiu que essa negociação tivesse um bom fruto. Perfeito, perfeito. Eu acho que essa, Carol, é justamente a percepção do colega que a gente vê na ponta. Quando a gente conversa com um colega na ponta, a gente percebe justamente essa visão dele do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. O sindicato que está próximo do médico e que também está tentando alcançar novos voos em busca de uma melhor medicina e de um melhor que o nosso colega consiga fazer o trabalho de fato e ser bem remunerado. Desculpa, doutor Vinícius, eu lhe interrompi aqui um instante, mas eu acho que vale a pena a gente falar que os nossos diretores também estão ali no dia a dia, trabalhando nos seus postos de trabalho, alguns com vínculos municipais, outros com vínculos do estado, mas isso nos traz uma percepção do que é que a categoria quer, do que é que a categoria está precisando. Então, a gente está próximo, trabalhando, sofrendo das mesmas dores. Então, aquele mesmo salário, aquele mesmo plano de cargos e carreiras também está para os nossos diretores. Então, acho que isso também é um diferencial, porque a gente consegue sentir na pele, ter esse feeling do que é que os colegas estão precisando. E aí eles se juntaram nas assembleias conosco, nos municiaram, estiveram ao nosso lado o tempo inteiro e por isso que a gente conseguiu ser tão proativo e ter esse resultado.
A senhora leu a minha mente, doutora Carol. Eu ia falar justamente do grande benefício que foi para além do reajuste salarial. Então, a conquista que o Sindicato dos Médicos trouxe esse ano tem a ver com o plano de cargos e carreiras e com incorporação, que isso tem uma relevância tremenda. Então, foi muito maior do que apenas um ganho salarial. Foi algo que transcende o momento e o médico, o servidor, ele vai levar esse ganho que o sindicato trouxe hoje para o resto da vida dele. Eu poderia resumir em 2 palavras, Carol, e vocês já citaram ela brilhantemente. Credibilidade do sindicato e força da categoria. Quando houve uma combinação desses 2 vetores, o resultado foi fantástico para a categoria. E vamos começar, como o Dr. Vinícius falou, a destrinchar como foi esse reajuste dos servidores do estado de Pernambuco. Eu acho que tem dois subtemas principais. É o reajuste em si e a incorporação da gratificação. Aí eu gostaria que você falasse para a gente como é que foi o reajuste negociado, os valores, como se chegou àquele valor X e como é que vai se dar essa incorporação da gratificação ao longo dos anos. Pois bem, Rodrigo, nessa negociação, o que foi colocado em mesa foi justamente a recomposição inflacionária, e aí a gente utilizou a inflação de 2023, né, e alguns boletins que dão uma projeção para o futuro. Então, essa o boletim inflação... Focus. Exatamente, o boletim Focus de 2024, 2025, 2026. E ainda pensamos num reajuste, num ganho real de mais 1%. Então, a gente trouxe... Por ano. Por ano, isso. É sempre importante frisar isso daí. Então, a gente conseguiu pegar esse período inflacionário com ganho real, que se dividiria ao longo de 4 anos, e está vindo para um reajuste que foi dividido em 3 anos. Junho de 24, junho de 25 e junho de 26. Né? A gente teve esse ano, por uma dificuldade de aprovação da lei, ainda dentro do mês de junho, para poder fazer a folha de pagamento. Esse reajuste não saiu em junho, sendo rodado apenas na folha de julho, mas com direito ao retroativo. Então, o médico não teve nenhum tipo de perda dos seus ganhos nesse momento. Então, essa questão da gente trazer uma recomposição inflacionária e um ganho real é muito importante para que o colega médico possa manter o seu poder aquisitivo. Perfeito. Então, são 3 reajustes. Aí, esses 3 reajustes é levado em conta o reajuste inflacionário, né? A recomposição do salário inflacionário e tal. E, além disso, 1% a mais por ano. Porque 4 anos seria um ganho real de 4%, mais a recomposição inflacionária. Vamos agora tratar do tema incorporação das gratificações. Qual a importância dessa incorporação das gratificações? Eu vou mudar agora o foco, doutora Carol. Vou questionar o doutor Vinícius. Doutor Vinícius, qual a importância da gente tirar essas gratificações e botar no vencimento base? Bem, doutor Rodrigo, obrigado pela pergunta, né? A gente tem um histórico, né, no governo do estado, e ao longo de muitos anos, aí, de décadas, em que o salário do médico ele é composto por penduricalhos. Você tinha um vencimento base e outros penduricalhos eram colocados ali com gratificações que vinham mudando de nome ao longo do tempo. E isso não dava segurança, né? Por quê? Porque se você não tem a incidência da contribuição previdenciária sobre um determinado benefício, uma gratificação, você pode não levar aquilo, seja para a sua aposentadoria, seja para a questão de férias, seja para a questão de adoecimento. E quando o sindicato faz um movimento como esse, exitoso, como já se colocou aqui, e consegue levar esse valor de uma gratificação para o vencimento base, primeiro, ele não pode ser modificado isoladamente por uma lei que venha a suprimi-lo ou alterado. Ele está composto, ele está integrando o vencimento base. E segunda questão, mais importante, eu acho que talvez na ordem a mais importante mesmo, é você levar isso para a sua aposentadoria e, como disse, em situações de adoecimento ou de afastamento, né, você fica com aquilo absolutamente garantido. Então, isso não pode ser alterado pelo princípio da irredutibilidade do salário, porque há essa interpretação, olha, se é uma gratificação, eventualmente ela pode ser suprimida ou modificada. E como uma incorporação ao vencimento base, isso não pode acontecer. Então, essa é uma garantia muito importante, porque o médico é um ganho, como eu disse anteriormente, para o resto da vida, não é um ganho momentâneo. Aquilo ele vai levar para o resto da vida dele. E é assim que o CIMEP tem trabalhado, né? Trazido ganhos efetivos, né? Não apenas temporários para a categoria. E esse é um grande exemplo deles. Perfeito. E Marcílio, uma coisa interessante é que quando a gente incorpora essas gratificações no salário, é que quando a gente for negociar as próximas
os próximos reajustes a gente vai negociar sobre um tamanho maior, né? Exatamente. Que é o vencimento base, né? Exatamente. Então é a conquista que traz repercussão não só no presente, como no futuro, né, Carol? Isso, a gente vai estar partindo de um valor maior e que também o médico já consegue enxergar um ganho melhor, porque quem tem hoje o plano de cargos e carreiras, significa que o salário básico, aquele salário inicial, tá certo? Foi aumentado de uma forma significativa e que vai impactar ao longo da sua carreira. Então, os percentuais de reajuste que vai chegar diretamente ao médico são diferentes de acordo com sua posição na carreira, mas com certeza são melhores se não houvesse um plano de cargos e carreira. Então, quando a gente consegue negociar um salário base, a gente vai impactar em toda uma carreira, em todo um ganho para os colegas nesse sentido. O CIMEP sai daquele aumento imediatista, né? E a gente pensa mais no futuro realmente do colega. A ideia é agregar aquele valor, porque aquele valor vai agregar os percentuais no processo de carreira dele, e aí a gente está pensando também naquele colega que vai se aposentar lá na frente com um valor melhor, que ele consiga manter a vida, que ele consiga manter o pagamento de suas contas, porque no final das contas é a grande preocupação da gente, né? É uma aposentadoria para o colega que trabalhou a vida toda, se dedicou ao Estado, que a gente sabe as grandes dificuldades, e que ele vai ter uma aposentadoria digna, que ele consiga viver bem com ela, né? Verdade, Marcílio. E assim, nesse sentido, como o Dr. Vinícius falou, tirar os penduricalhos, então tirar essa fragilidade do vencimento do colega é muito importante, porque vai dar uma segurança futura. Então, com isso é que veio a incorporação da Pares. Então, essa Pares vai ser incorporada em parcelas, tá certo? Bem como o perigo laboral, que será incorporado para todos. Então, até quem antes não estava recebendo, vai ter também essa incorporação do perigo laboral, que vai fazer parte da sua composição final do seu salário base, levando aí para a sua aposentadoria. Ou seja, são ganhos de longo prazo. E é importante destacar que outras categorias, né, precisam muitas vezes judicializar para ter esse direito assegurado, né? Então, realmente é uma vitória muito grande, né? Às vezes a gente aqui está conversando, falando, mas é bom que a pessoa, né, os médicos e médicas compreendam que é uma vitória extraordinária, porque comparativamente outras categorias precisam lutar. Por exemplo, comprovar que houve uma incidência de uma contribuição previdenciária sobre uma gratificação dela aí, olha, com base nisso eu vou postular em juízo essa incorporação e esperar que o judiciário defira muitas vezes por longos anos. E o sindicato está aí, né, conseguindo fazer isso de maneira negociada, com essa construção conversada, dialogada, mostrando a importância da categoria para o próprio Estado e valorizando, né, como já foi dito aqui, o servidor e a servidora na ponta, para que ele não deixe o Estado, porque também tem isso, né? Se o Estado não valoriza o servidor simplesmente vai procurar outro local que o valorize, com todo o apoio do Sindicato dos Médicos do Estado de Pernambuco. E eu acho assim que vale ressaltar que foi uma negociação difícil. Quantas categorias a gente já viu aí ao longo do ano tentando fechar uma negociação, tentando ter uma melhoria também de suas condições de trabalho. A gente sabe que as condições de trabalho do médico também ainda não são ideais e que a gente continua nessa luta, mas em termos de reajuste salarial, é notório que os médicos conseguiram, de fato, fazer uma boa negociação e negociar com um governo que vem com muita dureza, muita firmeza para uma mesa, tá certo? Sem retroceder, e conseguimos trazer essa vitória para a categoria. É uma grande conquista. Isso, acho, Carol, isso assim, sem dúvida, assim, como o Dr. Vinícius falou, a questão de outras categorias ainda está em processo de negociação. Eu vou até um pouco a mais, doutor Vinícius. A gente vê outros sindicatos de outros estados também nessa dificuldade. Isso se dá muito ao protagonismo do Sindicato dos Médicos em Pernambuco, e esse processo de resiliência que tanto que Carol falou agora, de se rever, de se renovar, de modificar, se reestruturar, se repensar no modo de fazer, e aí para conseguir o sucesso. O êxito vem muito disso, assim. E quando a gente compara com outras categorias no estado e outros sindicatos médicos fora do nosso estado, a gente vê que essa linha de trabalho do sindicato vem dando muito certo, e a gente vem tendo êxito assim nas nossas... Eu concordo plenamente. Eu acho que o médico e a médica, eles que estão na ponta, se reconhecem
na diretoria do Sindicato dos Médicos. Eles estão na diretoria do Sindicato dos Médicos, né? Eu estou aí há 2 décadas no sindicato, eu vejo essa preocupação do sindicato com a formação, né, da base. Então, isso é bem importante. Então, o sindicato tem esse compromisso e é por isso que se reconhece na ponta. Como a doutora Carol colocou, né, os médicos que estão na diretoria também estão na ponta. Então, eles sentem a dor, eles compartilham dessa dor. E quando levam essa dor para uma assembleia, eles não precisam convencer ninguém. Essa dor é compartilhada, essa dor é sentida. E é por isso que os embates terminam geralmente em êxito. Não sem esforço, como a senhora bem destacou. Não sem esforço, né? Não quer dizer que não tem esforço, não. Mas aquela velha história, né? Um sonho que é sonhado em conjunto se transforma uma realidade de maneira muito mais fácil. Né? E aí muitas categorias ficam pensando em incorporar alguma coisa e a gente aqui, né, o Sindicato dos Médicos, concretizando. E eu acho assim que a gente passou por um processo de crescimento real e de entendimento, de aprendizado sobre o financiamento do SUS, sobre a carga tributária do nosso estado, sobre como é que isso ocorre dentro do governo estadual. Então nos dava uma visão muito clara do que nós poderíamos conseguir, de onde chegaríamos com essa reivindicação. Então, a gente conseguindo enxergar todo esse cenário, a gente não retrocedeu. Porque se nós não tivéssemos a leitura deste cenário, com certeza ficaria muito mais difícil. Então, essa expertise em que a nossa diretoria vem hoje cada vez mais aprendendo, entendendo toda essa parte de financiamento, sabendo se colocar numa mesa e negociar, é o que faz a grande diferença. Nós fomos pesquisar até a evolução da receita corrente líquida do Estado, para dizer, ó, o Estado está aumentando sua receita corrente líquida em 25% todo ano. Como é que você não consegue dar um reajuste tal por médicos? Levamos tudo isso para a mesa, pesquisamos, despesas com pessoal, com folha de pagamento. Então nós usamos todos esses dados para... Não foram só palavras, né, Rodrigo? Foi tudo muito bem embasado. Muito bem embasado. Tecnicamente falando. Tecnicamente falando. Então, assim, era impossível não chegarmos em uma boa negociação diante do estudo que fizemos, diante de tudo que a gente colocou na mesa com muita propriedade, com muita seriedade, tornando essa mesa madura, ganhando a respeitabilidade do próprio governo do estado nessa negociação, a ponto de sermos a categoria que, repito, fechou o primeiro acordo salarial com esse governo. Perfeito. Vamos lá falar agora sobre o reajuste para que os colegas entendam, né? O reajuste em si, Carol, oscilou de quanto a quanto por cento? Tanto para os diaristas quanto os plantonistas. A média, Rodrigo, ficou em torno de 17%, o menor reajuste, a 25% ao longo dos 3 anos. Então, não é que 17% foi implementado agora em junho de 24. Isso, mas muitos sim, colegas fazem esse questionamento. Isso. Exatamente, mas sim, até o final de 2026... até junho de 2026, esse vai ser o percentual atingido. Então, vai variar de 17% a 25%, a depender da posição no plano de cargos e carreiras e a depender se é plantonista ou diarista. Perfeito. E como é que vai ser a estrutura do reajuste? São 3 reajustes, né? 2024, 25, 26. Vamos falar primeiro sobre o mais simples, o perigo laboral. Esse vai ser incorporado em... junho de 2026... tá certo? Quando a gente também vai ter um reajuste sobre a gratificação de plantão, tá? Então, sobre o salário. Junho de 2026, vamos ter a incorporação do perigo laboral, da gratificação de plantão Pares. E da Pares. Então, Carol, vamos falar aí para os colegas entenderem como foi a estrutura do reajuste salarial, né? Então, o reajuste salarial, pessoal, teve um reajuste no vencimento base, que vai ser em 3 parcelas, um reajuste na gratificação do plantão, que vai ser também em 3 parcelas, a incorporação da Pares, que vai ser feita nos 3 anos, R$ 160 no primeiro ano, que é junho de 24, R$ 240 no segundo ano, que é junho de 25, e o saldo restante em junho de 26, e o perigo laboral que vai ser incorporado apenas em junho de 26. Não é isso, Carol? Exatamente, Rodrigo. E qualquer colega que tiver dúvida e que quiser se achar na tabela do plano de cargos e carreiras, já de acordo com esse reajuste, é só acessar cimep.gov.br
que lá vai ter acesso a todas essas informações de forma detalhada, em tabela, para que você possa vislumbrar como é que vai ser a sua progressão nos próximos anos. Então, Carol, veja só, como é que... Então, Carol, vamos lá. Então, como é que o colega faz para saber em que nível ele está e onde é que ele vai se ver lá na tabela? É importante, Rodrigo, que o colega acesse seu contra-cheque e veja onde é que está a sua qualificação ali. Qual é o nível, qual é a classe, qual foi a gradação, se é graduado, se é mestrado, doutorado. E aí, com essas informações, ele vai acessar as tabelas que existem no cimep.org.br e ver seu enquadramento para saber o salário que vai estar recebendo, tanto no reajuste de 24, 25 e 26. Inclusive, é importante ele checar isso no site do Sindicato dos Médicos, que tem toda a tabela lá, até para saber, comparar com o contra-cheque dele, saber se realmente ele está naquele local, naquele devido local onde ele de fato tem que estar, né, na carreira, né? E se o profissional tiver alguma dúvida, a Defensoria Médica do Sindicato vai estar à disposição para dar todo o apoio também. Perfeito. E é importante destacar, né, aproveitando, né, ou ao ensejo dessa informação, que muitos colegas às vezes não estão com o enquadramento correto. É uma oportunidade do colega verificar se está com o enquadramento correto, verificar, por exemplo, ele tem um título de mestrado, não progrediu ainda, já encaminhou, então é uma oportunidade inclusive de revisitar isso para verificar se não tem nenhum equívoco ali no enquadramento. E caso o colega evidencie qualquer tipo de equívoco no seu enquadramento, no plano de cargos e carreiras, procurar o sindicato para que a gente possa estar auxiliando e, se necessário, a gente disponibilizar toda a nossa defensoria, que é um corpo jurídico extremamente robusto, conhecedor de toda a nossa legislação, trabalha muito bem em prol dos médicos, né? Então, se houver alguma necessidade, teremos tanto uma assessoria dos nossos diretores, quanto também da nossa defensoria médica, para estar garantindo esse enquadramento correto. Perfeito, Carol. É muito importante o colega procurar no site, ver se realmente está bem enquadrado, e aí tem todo o apoio do sindicato para fazer essas orientações e ele não perder nenhum suporte financeiro que tem direito, né? Perfeito, pessoal. O bate-papo está muito bom. Eu acho que nós esclarecemos todas as dúvidas que os médicos, porventura, possam ter em relação a essa questão do reajuste. E como de praxe, eu vou deixar o último minuto do nosso podcast para a nossa convidada principal, a doutora Carol Tabosa, vulgo pra gente Carol, né? Para ela fazer as considerações finais do podcast, Carol. Passa a bola para tu, Carol. É um prazer poder estar aqui falando mais uma vez sobre esse ganho importante para os colegas médicos de Pernambuco. Obrigada também por toda a confiança que vocês depositam, por toda a participação que tem nas nossas assembleias, porque vocês é que nos instrumentalizam, vocês é que nos dão a força para que possamos seguir juntos, fazendo sempre um CIMEP forte, um CIMEP de luta, porque nosso compromisso é a sua valorização. Perfeito. Doutor Vinícius, doutor Marcílio, mais alguma coisa? Não. De minha parte, só agradecer a oportunidade e dizer que a Defensoria Médica do CIMEP está à disposição de todos os médicos e médicas. Só agradecer aos convidados que estiveram aqui, né, Rodrigo? E assistam nosso podcast, perdão. E só. Então é isso, pessoal. Foi uma conquista importante. Credibilidade da instituição CIMEP, força da categoria, reajuste na frente de todos os outros servidores, incorporação das benditas gratificações, que esses penduricalhos são uma maldição. A gente vê no sindicato direto, diretoria recebe colega que tem um monte de penduricalho, e quando dá reajuste é só sobre salário, enfim. É um transtorno. Graças a Deus conseguimos vencer essa pauta, né, Carol? Obrigado, assistam. Qualquer dúvida, nos procurem no Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Eu, Marcílio, doutora Carol, doutor Vinícius, enfim, estamos à disposição de vocês. Um abraço a todos, até a próxima.